Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Oi pessoal, tudo bem? Gustavo aqui de volta para que a gente possa gravar mais um vídeo sobre geopolítica e suas teorias. E eu fico muito feliz porque, na verdade, esse vídeo ele surgiu de uma pesquisa que eu estava desenvolvendo no doutorado, para uma das disciplinas que eu estou cursando com a professora Claudete Witt, lá na Unicamp, na Geografia da Unicamp. E foi um debate muito legal, assim, foi uma pesquisa muito interessante de ser feita e que levanta alguns aspectos e algumas discussões que a gente geralmente não faz quando a gente fala de geopolítica, que a gente não apresenta quando a gente fala de teorias geopolíticas, né? Geralmente, quando as teorias geopolíticas elas são apresentadas, seja no curso de Relações Internacionais, seja nos cursos de Geografia, essas teorias elas são apresentadas tendo como foco aquelas teorias geopolíticas clássicas, né? Poder terrestre, poder marítimo, poder aéreo, doutrina do Rimland, né? Ou teoria do Rimland, do Nicholas Spieckmann. Enfim, traz várias questões, várias teorias, né, interessantes, mas em geral desenvolvidas dentro de uma lógica, né, dentro de uma perspectiva muito ligada às grandes potências mundiais, né, ligadas aí inicialmente à Alemanha, depois à Grã-Bretanha, depois os Estados Unidos, né, trazendo um pouco dos interesses desses países, trazendo um pouco das discussões que esses países fazem e não de outras regiões do mundo, né? Uma coisa que eu fiquei muito feliz de desenvolver nessa pesquisa foi justamente uma leitura tanto ampla, né, que permite entender o movimento mais completo, quanto específica com relação à geopolítica do Cone Sul, né? Então, nós fizemos algumas divisões regionais, né? A gente dividiu a América Latina em América Central, Arco Norte da América do Sul e Cone Sul, né? E eu fiquei responsável por essa parte do Cone Sul. E eu achei muito legal, achei muita informação, muito interessante, sendo que geralmente a gente não trabalha esses temas, a gente não trabalha essas questões, nem por serem a gente tentar fazer uma leitura um pouco mais atual desse processo, mas também a gente não debate os nossos vizinhos, né? Nós estamos marcados por essa visão imperialista do Brasil, de uma terra branca, de um reino branco em meio a um mundo hispânico, né? E a gente, bom, nem preciso levantar as questões raciais que estão sendo discutidas recentemente, mas aqui no Brasil a gente tem ainda uma visão muito imperialista, a gente ainda tem uma visão muito ligada a essa visão da América do Sul, né? Como se eles não fossem nossos vizinhos, como se eles não fossem nossos amigos, como se fosse um mundo à parte, e que a gente estivesse mais ligado à Europa e aos Estados Unidos do que especificamente à América do Sul, né? Isso está surgindo em várias visões geopolíticas sobre o Brasil, principalmente aquelas ligadas ao Olavo de Carvalho, ao conservadorismo, essa ideia de catolicismo brasileiro, de cristianismo e tudo mais, né? Mas isso já vem de uma longa tradição do Brasil não se enxergar como um igual, não se enxergar como um parecido com relação à América Latina, né? E América do Sul em específico. E aí eu fiquei muito interessado em fazer essa pesquisa, joguei lá no Facebook, perguntei pro pessoal lá no Facebook se eles topavam e se eles tinham interesse nessa pesquisa, eles falaram que sim, e aí eu aproveitei, fui, né, e consegui desenvolver essa pesquisa aí para a gente conversar, né? Então, esse vídeo de agora, esse primeiro vídeo vai ser um vídeo mais introdutório à geopolítica na América do Sul como um todo, e depois eu vou fazer um vídeo para cada país, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, né, para trazer justamente essas discussões e o desenvolvimento tanto teórico como prático dessa geopolítica, ou o que foi possível encontrar sobre essa pesquisa, sobre esse tema com relação a esses países, né? Claro que a gente tem muito mais informação sobre a Argentina e Chile, mas foi bem interessante também pesquisar sobre Paraguai e sobre Uruguai, em que pese as informações não são tão aprofundadas assim, né? Também é interessante pensar o lugar desses países no mundo, na região, a relação com o Brasil, enfim, diante dessa possibilidade, né? Tem um texto fundamental que eu acho bem interessante, ele está em espanhol, mas eu vou colocar as referências aqui na descrição do vídeo, do Lester Cabrera Toledo, né? Ele fez pela Flaxo uma pesquisa sobre geopolítica na América do Sul. E ele aponta, né, algumas questões bem interessantes com relação a isso.
Primeiro, a recepção que teve a geopolítica aqui na América do Sul. Diferentemente de outras regiões do mundo, a América do Sul ela abraçou de uma forma muito importante o discurso geopolítico, né? E por que essa distinção? Né? O mundo ocidental, principalmente, rejeitou muito o discurso geopolítico porque ele inspirou muito do desenvolvimento da chamada Escola de Munique, do Karl Haushofer, né? Haushofer, depende de como a gente fala, que deu fundamento ideológico, estratégico para a expansão nazista na Europa. Né? Então a gente tem aí essa construção geoestratégica, né, fundamentada no discurso da geopolítica, utilizando a ideia de geopolítica. Né? Então, na Europa, nos Estados Unidos, essa noção de geopolítica enquanto uma ciência, uma disciplina, né, não é uma ciência, mas enquanto algo que poderia ser utilizado e pesquisado pela academia, foi abandonado devido a essa herança maldita do nazismo. Né? Só aí a partir da década de 70, década de 80, com o Yves Lacoste, com o David Harvey, enfim, tanto na França como nos Estados Unidos, se recuperou um pouco com o Gerald Toll, enfim, essa questão da John Agnew, né, com a questão da geopolítica como um conhecimento prático mesmo, que poderia ser utilizado e pesquisado na academia, né, e portanto desvinculado, digamos assim, dessa noção dessa falta, dessa questão mais voltada para o nazismo, né. Mas voltando então lá, o Lester Cabreira ele aponta que aqui na América do Sul, ao contrário do resto do mundo, esses discursos foram muito bem recepcionados, só que não pela academia. E aí já vem uma característica muito importante da geopolítica na América do Sul, de que ela é um conhecimento, ela é um discurso desenvolvido, um saber desenvolvido dentro do oficialato. Né? Então, por que ela tem por que ela se agrega tanto? Né? Porque aí no final do século XIX, começo do século XX, principalmente comecinho do século XX, a região da América do Sul começa a se estabilizar. Começam a diminuir as guerras entre os países. A última guerra é de 1930, né, Bolívia e Paraguai na disputa pela região do Chaco. E é nesse período, então, que os exércitos, o oficialato, os governos vão começar a pensar projeções, projetos, práticas para os seus países. E é aí que a geopolítica ela entra como uma resposta muito interessante para países que não têm território ainda muito bem definido, que não ocuparam todos os espaços naquela leitura clássica, né, com a sua população, que ainda tinham populações indígenas, que ainda tinham espaços considerados naquela época espaços vazios. Eu odeio essa expressão espaço vazio, porque nenhum espaço é vazio. Mas dentro dessa visão havia essa noção de espaços vazios. Né? E aí tem dois tipos de discursos que acabaram assim, surgindo e vindo, né, para a nossa região. Por um lado, a gente tem os discursos que o Lester Cabreira aponta como descendentes do trabalho do Friedrich Hatzel. Né? O Hatzel, que foi o pensador que criou o termo geografia política, lá na Alemanha imperial, final do século XIX, começo do século XX, ele justamente tenta trazer essa ideia de ocupação dos espaços estratégicos para o Estado. Né? Então, que o Estado ele deve ocupar esses espaços se ele quiser ser autônomo dentro do sistema internacional. O Hatzel pensava o Estado como um organismo vivo, que ao invés de nascer, crescer e se desenvolver, se reproduzir e morrer, ele precisava evitar a fase da reprodução, que seria a quebra do Estado. Então, a manutenção do Estado sempre numa lógica de crescimento. Né? A lógica do Hatzel de crescimento não é necessariamente territorial, ele pode ser um aumento das forças do Estado. Né? Mas ele trazia essa ideia ele foi muito entendido como expansionista, como imperialista. Né? Ou seja, o Estado sempre tem que crescer em território, né? E foi um pouco essa a ideia. Né? Tanto na proteção dos espaços que ele chamava de espaços originais, né? Os espaços que são ali próprios daquela cultura, daquela sociedade. O Hatzel que foi muito inspirado pelo nacionalismo, pelo romantismo alemão, né? E também o alcance dos espaços vitais, que são aqueles espaços fundamentais para o desenvolvimento do Estado, mas que não estão sob seu comando. Né? Que, então, aí sim com uma perspectiva de expansão. Né? Mas a ideia hatzeliana ela é bem espacial, de domínio do espaço, né? De chegar proteger ou chegar nesses espaços.
Essa ideia ela se difere do Kielin, né, do Rudolf Kielin, um jurista sueco, que ele tem uma outra visão, até porque como ele é jurista, ele é cientista político, ele pensa a partir do Estado, ele usa esse termo geopolítica, mas em conjunto com uma série de outras políticas que o Estado poderia fazer para se desenvolver, como demopolítica. É importante lembrar que na época que ele está escrevendo, a Suécia e a Noruega enfrentavam um problema grave, porque estavam ainda em conjunto, né, discutindo autonomia territorial, constituição do Estado, se devia ser um Estado dual ou não. Né? Então, a gente tem essa situação, né? E o Kielin ele vai pensar também no Estado como organismo biológico, mas a questão principal dele é o aumento da potência do governo no território. Então, não necessariamente chegar a ter espaços, e esses espaços significariam um ponto positivo para o Estado, né? Mas sim aumentar a capacidade do governo no território, pelo meio de uma organização e ordenamento interno que projetam o poder no sistema internacional. Né? Isso se chama, em algumas correntes geopolíticas, de desenvolvimentismo. Né? A ideia de que o Estado tem que se desenvolver, de que o Estado tem que aumentar as suas capacidades, aumentar as suas forças dentro do próprio território, e essa organização territorial interna vai projetar o país, vai aumentar a sua força e projetar o país no sistema internacional. Né? Esses dois discursos eles são importantes porque eles aparecem na América do Sul de forma distinta, mas eles vão sempre se cruzar. Então, se a gente analisa essas teorias geopolíticas, o que a gente mais vai encontrar é traços ratzelianos e traços kielinianos, né? Traços de ocupação de espaços importantes e traços de aumento da força do governo com relação ao território. Né? Então é bem interessante a gente perceber essas duas percepções. Né? A versão ratzeliana ela vem com as missões militares alemãs para a América do Sul no começo do século XX. Né? Várias missões alemãs vêm para cá. Né? A Alemanha, que na época, né, sob a égide da Prússia, tinha unificado o Império Alemão e era conhecida como o exército mais bem preparado do mundo. Né? E depois, sobretudo em razão dos primeiros geopolíticos brasileiros, né, essa leitura do Kielin que começa a chegar aqui na América do Sul e se espalha por causa disso. Né? Na América do Sul, o pensamento geopolítico tem um grande impacto por alguns motivos. Né? Primeiro, porque ela está ligada ao ensino e ao trabalho das Forças Armadas, formando muito do pensamento em política exterior desses países e formando escolas regionais para cada um. Né? Então, ela vai ser apropriada primeiro pelo oficialato, primeiro pelas forças militares e depois ela vai ser pesquisada pela comunidade civil e até hoje é pouco pesquisada. Né? Em segundo lugar, o desenvolvimento da teoria da pesquisa dentro das perspectivas axiológicas da disciplina ocorreu num período em que, em outras regiões do mundo, ela foi desestimulada, aquilo que eu falava, que ela foi considerada como instrumento nazista para a ocupação da Europa. Né? E nessa segunda metade do século XX, quando de fato se desenvolve, né, assim, se acumula todo esse conhecimento desenvolvido no começo do século e avança-se em direção aos regimes, a aplicação, né, dessas teorias, a gente encontra na região vários regimes ditatoriais, militares, civis, enfim, de exceção, que desenvolvem a chamada geopolítica aplicada, que vão tentar colocar no território grandes projetos nacionais baseados nessa geopolítica antes formada. Né? Nesse eixo, né, nesse sentido, as teorias geopolíticas chegam inicialmente pelo Cone Sul, Brasil, Argentina, Chile, né? E a partir daí elas vão avançando em direção ao Arco Norte, Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela, né? Acompanhando mais ou menos o ritmo de modernização dos países. Né? Tanto que aqui no Brasil, o primeiro governo que institui políticas públicas baseadas em teorias geopolíticas é o do Getúlio Vargas, né? Baseado na teoria lá do Everardo Backhäuser, enfim, do Mário Travassos, né? Numa ditadura que tenta aplicar essa geopolítica de uma forma mais prática. Né? Então, à medida em que os estados da região vão se modernizando, eles vão absorvendo também esse conhecimento. Né? E também pelo foco que essa teoria tem nas tensões com outros países e em direção ao sistema internacional. Né? O Lester Cabreira vai dizer que devido a que, por meio dessa disciplina, os oficiais puderam avaliar situações de conflito
e assim ter um maior grau de influência na planificação e conformação das políticas exteriores dos seus países. A geopolítica, então, ela aparece como um instrumento perfeito para que as Forças Armadas ocupassem um espaço de determinação da política externa desses países como um todo, né? Então, só para fechar com uma certa leitura histórica, porque daí depois em cada vídeo a gente vai para cada país específico do Cone Sul, né? Os primeiros países a receberem essas doutrinas geopolíticas, esses discursos geopolíticos, são o Chile, o Peru e a Argentina, no final do século XIX, que recebem justamente essas missões militares, no Chile e na Argentina, vindas da Alemanha, no Peru, vinda da França, né, para treinar os seus exércitos, para construir, numa lógica muito importante até hoje, essa troca e compartilhamento de doutrinas, práticas e técnicas militares, policiais, ainda hoje acontece de uma forma muito importante, né? Depois, ali no período da Primeira Guerra Mundial, chegam missões da Alemanha e da França para a Bolívia, no caso da Alemanha, e para o Paraguai, no caso da França. E a partir de 1920, então, chegam nas outras regiões outras teorias, mas aí tem um processo bem interessante, porque no Brasil isso chega pelo Everardo Barkhäuser, que estuda com o Karl Haushofer em Munique, na Alemanha, então ele traz muito essa visão, e o Haushofer ele é principalmente kehleniano, ele não era tão ratzeliano, né, ele era kehleniano, e traz então essa discussão do aumento das capacidades do Estado dentro do seu próprio território, para então projetar no sistema internacional, enquanto que na Colômbia, no Equador, em El Salvador e na Venezuela, as missões militares que levam essas doutrinas são missões militares chilenas, né? Então, ocorrendo um processo que o Lester Cabreira Toledo chama de segunda prussianização, né? O Chile foi prussianizado, no sentido de ter forças armadas altamente treinadas, especializadas e com um foco ideológico muito forte, muito grande na manutenção do regime, na sustentação do Estado, na ocupação do território, né? Enfim, toda essa lógica, né? Dizia-se que a Prússia não era um país que tinha um exército, era um exército que tinha um país, né? Então, a execução do militarismo por parte do Estado, né? E o Chile que leva, então, para Colômbia, Equador, El Salvador e Venezuela, num segundo movimento, então, essa segunda prussianização. Ela leva essa visão prussiana, né, do Estado a atender às demandas geoestratégicas antes de atender às demandas da população, a esses outros países, né, que depois vão desenvolver as suas teorias a partir da influência chilena, né? Esse vídeo já está super longo, já tem 17 minutos e pouco aqui, só dessa gravação, então provavelmente deve estar em quase 20 minutos. Eu vou parar por aqui, porque daí a gente pega nos próximos vídeos em específico os pensamentos geopolíticos de Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Se vocês gostaram, tem algum tema, alguma discussão, alguma dúvida com relação a qualquer coisa que apareceu, deixem aqui no comentário, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, curtir o canal, se inscrever aqui para receber as nossas atualizações. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Até mais!